Esse é o podcast da Junqueira Consultoria e o meu nome é Rafael. Vamos começar hoje uma série de podcasts com o tema Marketing Jurídico, o Novo Provimento. Eu já fiz um artigo sobre esse que se chama Marketing Jurídico, o Novo Provimento de 2021 comentado, que eu falo de cada um dos 3 artigos que foram publicados aí na Minuta no dia 15 de julho deste ano. E esse provimento tem o objetivo de substituir o de número 94 de 2000, ou seja, para substituir os 21 anos que ficaram por aí. E esse podcast não é necessário que você tenha esse documento, porque eu vou lê-lo aqui. Mas se você quer tê-lo, para, obviamente, guiá-lo futuramente e a um estudo propriamente dito, o provimento, o link de download está aqui na descrição. E o link também do artigo que eu publiquei comentando cada um dos artigos também está no link da descrição desse podcast. Vamos começar. Hoje nós vamos falar de um dos itens, que são 8, mas cada um desses itens eu vou falar para o podcast e fica mais fácil para separar assim. Os meus comentários em relação vão ficar concentrados no artigo 2, que tem a seguinte definição. Para fins desse provimento devem ser observados os seguintes conceitos. E aí você tem 8 itens para deliberar, e a gente vai falar cada um deles. Eu vou primeiro falar o que está escrito exatamente como o provimento disse que era, e eu vou comentar o que poderia ser colocado e o que pode dar a entender. Vamos lá. Item 1, marketing jurídico. Especialização do marketing destinada aos profissionais da área jurídica, consistente na utilização de estratégias planejadas para alcançar objetivos do exercício da advocacia. Eu vou desmiuçar essa definição e vou dizer por que é importante dizer o que deveria estar aí e o que não está. Marketing jurídico é um campo. Ele pode vir a ser uma capacitação. Então, eu definiria em 2 itens aqui. Item 1 e 1A, 1B. Por quê? Porque marketing jurídico, sobretudo, é necessário identificar que ele é um subcampo do marketing. Por que é tão interessante e tão importante dizer isso? Porque quando você coloca marketing jurídico, dá a entender como acontece no marketing digital. Muitas pessoas acreditam que o marketing digital é uma área independente do marketing tradicional. Quando eu falo marketing tradicional, não é um marketing só físico, é um marketing que existe, não é uma sub-área. Muitas pessoas entendem que o marketing digital não é uma sub-área do marketing. É como se fosse um novo marketing, é como se fosse uma nova profissão, um novo campo. E não é. E por que isso é tão importante ser dito? É porque quando você estuda marketing jurídico, você tem que entender os preceitos que todos eles vêm do marketing e são adequados ao campo jurídico. Eu definiria assim. Item 1, marketing jurídico. É um subcampo do marketing utilizando e fazendo proveito de todas as metodologias, táticas e estratégias, envolvimentos e táticas de pesquisas qualitativas ou quantitativas e sistema de informação de marketing, validando situações que foram do passado e podem ser utilizados hoje em dia. Hoje já a retroalimentação, o feedback de boas performances, o que deu certo eu utilizo de novo, o que deu errado eu não utilizo ou corrijo para atingir o meu objetivo, para adequar ao campo da advocacia ou jurídico. Essa é a definição de marketing jurídico que deveria estar aqui, e não está. Qual é o problema de você não saber disso? É aquilo, de você criar uma independência e achar que o marketing jurídico tem outros preceitos, outra ciência, outra fundamentação e outra filosofia. E não é. E aí você vai achar quase nada, porque seria o quê? Um campo quase novo. E não é bem isso. E aí, no número 2, no 1B, eu definiria: marketing jurídico é necessário a capacitação ou especialização pertencente a essa área do marketing aos profissionais que irão atuar para alcançar os objetivos de exercício da advocacia, e não apenas direcionadas à área jurídica. Eu não sei exatamente por que essa definição está assim. É uma especialização direcionada aos profissionais da área jurídica? Não. Não apenas. Por exemplo, em breve eu vou lançar meu curso, que é o curso especialista em marketing jurídico. Eu pego 2 tipos de público. Estudantes e profissionais de direito e de publicidade. A abordagem é diferente entre esses 2 públicos. Por quê? Porque o publicitário ele já tem uma bagagem de marketing. Eu possivelmente não vou precisar bater muita tecla nisso. Eu posso falar, não, vamos resumir isso aqui rapidamente para nivelar o nível de vocês e ver se vocês têm alguma dúvida. Porque no mercado a gente vê tanto termo que a gente às vezes embana no meio de caminho.
Ah, tá certinho o termo? Então vamos seguir. Com o advogado eu tenho que, olha, o marketing tem essas bases, tem essa filosofia, segue a ideia dessa, teve algum desenvolvimento na arte da guerra, e aí vai indo até chegar no momento próprio que todo publicitário tem. É, o que acontece é que o advogado não está adverso a aprender. Óbvio que não. Ninguém. Se você fizer um curso, você obviamente vai estar habilitado. Mas precisa ter a ideia daquela coisa de mindset fixo e flexível. Se você pensar que o marketing jurídico é uma área que não tem nada a ver com marketing, é um marketing novo, você vai embananar o meio de campo e possivelmente você vai perder investimento. Porque o que vai acontecer é o que normalmente eu vejo. Muito advogado. E entenda que eu vejo isso em alguns publicitários que tentam se aventurar nessa área sem ter capacitação também. Cometem erros um atrás do outro. Primeiro, não segue nada que o código de ética está dizendo que ele não pode fazer e não aplica direito o que ele pode fazer. E existem invenções de termos também. Eu vou falar isso até mesmo quando a gente chegar lá para os últimos itens, sobre uma coisa de publicidade ativa e passiva, marketing ativo e passivo. Se você procurar isso em literatura, você vai achar esse termo e vai me contrariar. Peraí, não é isso que você está falando, tá errado. Mas no marketing a gente sabe, com familiaridade, que se inventa 1000 nomes para a mesma coisa. Então, publicidade ativa e passiva, que a gente vai falar, de marketing ativo e passivo, que a gente vai falar também lá para os itens futuros, tem um bananamento de campo aí. Por que eu acho isso? Se você é publicitário, você vai se virar. Se você não é publicitário, você vai se confundir e não vai aprender nada. É o que acontece normalmente. E tem muito curso batendo nessa tecla. Eu já penso em fazer um curso didático, onde você vai ter prática, mas você vai aprender mesmo. E você vai sair dali fazendo com toda a segurança possível do que você precisa fazer. Eu digamos que cansei de ver profissional fazendo coisas básicas e errando basicamente que elas. Então, esse campo deveria estar definido e a especialidade deveria direcionar a todo o público que vai atuar, de preferência publicitário. Não é tirando o mérito do advogado, porque veja bem, há duas realidades. Há escritórios grandes e há advogados autônomos que precisa tocar o seu negócio por si. Ele não vai conseguir contratar, às vezes nem tem dinheiro para contratar isso em início de carreira. E às vezes é bem caro, porque as agências não pegam leve. Contrata o plano há um mês e o valor é facilmente R$ 2.000, R$ 3.000 por mês para cima. Eles estão errados? Nem tanto. O mercado é meio especialista. É um mercado de nicho, o marketing jurídico. Não tem como. Você tem regras específicas, você tem uma restrição, você não pode utilizar boa parte da referência do marketing de supermercado, por exemplo, varejista, você não consegue fazer isso. Se você atua no mercado varejista, você tem que renunciar toda essa vida para viver uma vida quase celibatária no marketing jurídico. Então tem um outro nível, ao mesmo tempo você tem que ser super criativo. O, a base do marketing aqui é que a especialização é para todos os públicos. Não é somente para um público, porque não é uma reserva. Não é uma coisa única para eles. Mas, se por exemplo você tem um advogado que não tem como pagar, tudo bem. E esse é o meu público também. Eu não tenho como pagar uma agência para fazer isso para mim. Então eu preciso aprender. É importante que o advogado aprenda o marketing. Mesmo que este não vá ser o profissional atuante nessa área. Mas espera aí, então é necessário, porque você vai ter nível gerencial sobre a coisa. Muitas vezes eu peguei clientes em que a agência de publicidade fazia uma coisa e o advogado não tinha nem ideia do que significava cada uma daquelas ações. Muitas vezes até dispensava a agência porque achava que era custo aquilo ali. Mas quando você tem um ensino de marketing e você entende o que o marketing pode fazer para você, você tem uma visão bem diferente da coisa. Então, sim, advogado e profissionais de publicidade precisam ter essa área. Ainda mais profissionais de publicidade também. Porque, apesar de que muitos pensam, né, não, marketing jurídico é só uma extensão. Não é bem isso, não. É uma atualização quase completa do pacote. Você tem uma mudança de comportamento muito radical como o publicitário atua. O publicitário, ele está muito engendrado naquela ideia de que eu vou vender algo. O advogado não pode vender. Então aí meio que muito publicitário olha para aquilo e fala, não, eu acho que eu vou fazer uma gambiarra aqui. Porque eu posso fazer o marketing que pode ser o marketing que não vai vender.
mas o marketing tem uma área que você não vende mesmo, que é a criação de valor, que é o inbound, que é o marketing de relacionamento, que é a geração de envolvimento leading, que é o slacktivismo. Ou seja, já existe, já está previsto isso no marketing há anos. Então não existe essa ideia de eu vou fazer uma gambiarra aqui. Existe também uma falta de entendimento do próprio publicitário. O publicitário pode ter 20 anos de carreira. Se ele não atua em marketing jurídico, é como se ele estivesse começando uma nova vida ali. E, obviamente, quem é leigo no assunto e quer se especializar, vamos dizer que você não seja nem advogado, mas também não é formado em publicidade, não tem nem experiência em publicidade, mas quer se especializar. Você precisa entender que você tem um marketing específico ali. Assim como qualquer marketing específico. Se você fizer marketing da saúde, você vai ter marketing de saúde bem específico. Eles também têm um código de ética muito parecido com o jurídico. Tem uma restrição atrás da outra. E até na área de odontologia, que eu cheguei a assessorar muitos clientes, eu acho que você já deve ter reparado que as pessoas que ficam parando você na rua, orçamento, dentista, aquilo não pode. Qualquer um que denunciar aquilo ali, o dentista ele está em maus lençóis. Aquilo é captação de clientela. A área de saúde, mesmo que o dentista não seja considerado área de saúde e medicina, ele está dentro da categoria. Ele não pode agir dessa forma, é captação de clientela. Seria a mesma coisa que o advogado pedir para uma pessoa andar na rua com um cavalete falando solicita orçamento para assessoria jurídica. Ele não pode fazer isso, que é captação de clientela. Então, o marketing jurídico ele tem vários preceitos que quebram a ordem da publicidade que se ensina em faculdade, por exemplo. Porque a publicidade a gente já começa pensando, não é algo que eu divulgo, né, publicamente, não tem necessariamente a ver com venda. E no marketing jurídico as coisas mudam. A publicidade jurídica, a propaganda jurídica, as regras mudam bastante. Então, o publicitário, não pense que vai se aventurar nessa e se dar muito bem, não. É preciso de capacitação, porque lembre-se, isso é um mercado de nicho. O mercado de nicho, a margem de erro é bem pequena. Se você errar, o seu cliente vai levar na cabeça mesmo. E para quem é advogado, não se sinta intimidado. Faça a especialização, você precisa. Como eu disse, mesmo que você não seja responsável direto do departamento de marketing, vamos dizer assim, você precisa gerenciar os objetivos, porque você é o especialista da área, você entende de material jurídico, da natureza jurídica, você será o principal provedor de informações para quem estiver nessa área ou você mesmo para produzir o conteúdo. Então você precisa ter conhecimento de marketing, mas a definição de marketing jurídico aqui no provimento está muito simplista. Primeiro que não está definindo o que é esse campo e está destinando essa especialização apenas ao corpo jurídico. E não é bem isso. E você assistiu o podcast da Junqueira Costura, continua seguindo nossa série. Lê o nosso artigo também, que eu comento sobre cada um do artigo. E nosso próximo podcast vai ser sobre marketing de conteúdo jurídico, que é o item 2. Eu espero vocês até lá e até a próxima.